Câmera claquete, vamos lá, ao vivo. Minha gente, nós já chegamos a 9.000 inscritos no canal e a minha meta é de 10.000 até o final do ano. Por favor, se inscreve aí, clica no sininho, é o seu jeito de mostrar para o YouTube que você quer que outras pessoas assistam o que eu trago para vocês. Estamos abrindo aqui mais um episódio da segunda temporada da Jornada do Jardineiro. Se você por um acaso cair nesse daqui, volta, tem 2 temporadas para você maratonar aí de conteúdo muito bom. Muitos comentários muito bons e a gente tem trocado algumas informações na seção dos comentários que tem sido muito bacana para mim. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto que faz com que as pessoas gastem muito dinheiro, que leva algumas pessoas a ter falência afetiva, que leva algumas pessoas a ter falência econômica e que leva muita gente a planejar a propriedade quase que de cabeça para baixo. A gente vai falar da camada 6 da escala de permanência, que são as edificações. Estou aqui acompanhado aqui do meu parceiro aqui, meu comparsa de delinquências na internet, o Vitor Sintra. Vitão, bom dia. Bom dia, Eurico. Vamos lá, mais um. E esse aqui é interessante porque eu cometeria esses erros, inclusive, se eu não tivesse passado pelo conteúdo, principalmente colocar a casa no topo do morro. Pô, eu quero a melhor vista. Mas realmente não faz muito sentido quando, primeiro, eu não quero um turismo e segundo, quando eu quero captar água, enfim, né, quando eu analiso as outras camadas. Mas dentro do que você já viu aí, das consultorias que você presta, quais são os erros clássicos quando a pessoa vai elaborar, ou planejar e construir as estruturas de uma propriedade? Então, vamos lá, né? As estruturas de uma propriedade, as edificações, né? São todas as edificações. E aqui a gente inclui galinheiro, granja, sei lá, aprisco, capril, curral, galpão, celeiro, tudo isso, né? Paiol. E por isso que eu falei que as pessoas começam de cabeça para baixo, porque a gente falou do sistema de produção no último episódio, e eu estava falando, né, que o plantar ele traz essa conexão imediata, que as pessoas se aceleram no plantar. E talvez seja um ímpeto humano isso, né? Eu não sei. Acredito que tem um ímpeto nosso assim. Todo bicho se aninha, né? Todo bicho cuida de um território, todo bicho tem ali uma questão assim de encontrar um lugar para ficar tranquilo, né? E aí essa coisa da edificação, ela vai mais ou menos no mesmo erro do sistema de plantio, né? do sistema de produção, que é começar plantando sem planejamento. E esse erro ele se prolonga nesse sentido de buscar uma conexão pelo alimento e depois buscar uma conexão pela moradia. E muita gente entra para um sítio com recurso limitado de investimento para criar dinheiro, para empreender, e começa pela obra mais cara, que é a casa dos sonhos. Algumas pessoas conseguem ser frugais, né? Elas conseguem fazer uma casa menor, elas conseguem fazer uma estrutura temporária e outras não, outras vão direto para uma casa que às vezes tem um financiamento, né? Uma casa, sei lá, de 100 mil, 200 mil, 300 mil uma casa. Frequentemente é comum você ver esse tipo de valor, né? Mas é só uma edificação. E me espanta muito a falta do planejamento financeiro e da noção de gestão, né? Porque, veja bem, você tem que colocar a maior parte do seu capital aonde você tem a maior chance de que ele retorne com mais velocidade. Não é só o retorno do investimento, é o retorno do investimento dentro de um prazo específico. E as pessoas fazem o contrário, elas às vezes entram num financiamento ou gastam todas as reservas para fazer a casa. E elas fazem a casa no lugar errado, uma estrada para chegar nessa casa no lugar errado, uma casa com materiais e um custo errado, né? Cara, nessa camada da edificação é uma avalanche de erros, assim. Muito, muito doido. Mas eu queria dar um contexto, assim, né? Fazer um comentário em parênteses, assim. Quando a gente se lança para fazer essa adaptação de montar um sítio ou de reformar um sítio para a gente viver melhor, mesmo as soluções alternativas que a gente encontra, temporárias, né, provisórias, elas devem amparar o mínimo denominador comum possível das nossas qualidades de vida determinadas no nosso contexto holístico. Eu digo isso porque o inverso desse erro de gastar tudo no começo também traz muitos problemas, que é talvez morar numa edificação provisória por muito tempo e uma reforma que se alonga, e a construção da casa que se alonga, e a pessoa morando mal, vivendo mal, e aquilo traz muitos estresses, até traumas, né, familiares. Criança que não fica bem, mulher que fica sobrecarregada, sei lá, marido que fica sobrecarregado, enfim. Então os dois extremos são perigosos.
um provisório que não ampara as dignidades e uma casa dos sonhos sem muito controle da obra. Toda obra acaba estourando orçamento, mas tem gente que estoura o orçamento em mais de 50%, tem gente que estoura o orçamento em 100%. Então, esses dois extremos são muito perigosos. E esses dois extremos, eles estão ligados com a falta de entendimento de onde vem a edificação dentro da escala de permanência. Então, acho que talvez a primeira observação do primeiro erro clássico seja essa. Você já deveria ter pensado o clima, porque o clima influencia diretamente no tipo de construção que você vai fazer. A gente precisa de casas que sejam climaticamente adaptadas, energeticamente eficientes. Então a análise do clima na primeira camada não é só para o contexto holístico, não é só para o sistema de produção, ela também é para a gente poder morar melhor, a gente realmente aprender a habitar o lugar, né? O Gary Snyder é um escritor americano. Se você é uma das pessoas que me critica porque eu cito muitos autores de fora, não perca seu tempo. Eu gosto de ler em inglês e se você, em vez de aproveitar as fontes que eu trago, vai ficar perturbando, vai numa livraria e procura o que tem em português e lê por lá. Eu leio muito em inglês, gente, porque eu estudei essas coisas fora. Então eu criei embalo de revisão bibliográfica fora do Brasil. E isso tem a ver com... Eu fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo fora. Quase tudo fora. Então, são muitos anos. Então peço desculpa, mas é isso. Muitas das minhas fontes são de fora. Eu leio muita coisa aqui dentro também. Mas, curiosamente falando, muitas das coisas que eu ensino, que são inovadoras, que são disruptivas, elas vêm de fora. A gente tem um atraso em relação a muitas coisas no Brasil. E não é culpa minha. Então não adianta reclamar comigo não. Voltando. O Gary Snyder é um escritor que... Ele está bem velhinho já e ele começou a escrever sobre essa coisa não da autossuficiência, mas essa coisa de você buscar autonomia, buscar ser responsável pelo próprio viver. Então ele viveu de maneira muito simples, ele viveu numa cabana, fora da concessionária, captando água, com painel solar, desde a década de 70. Criou a família assim e tal. E ele tem um contato com o budismo, estudou um pouco a cultura japonesa. E é um cara muito versado assim, na horta, no manejo florestal tradicional da cultura dele, né, diferente da nossa aqui. E ele fala o seguinte, que ele fica abismado com o tanto de gente que é sem casa, mesmo tendo casa. E ele diz isso no sentido de que as pessoas habitam um lugar completamente desconectado com os padrões climáticos e geográficos do lugar. E ele não tem nada a ver com a escala de permanência, mas eu achei genial porque tem tudo a ver com a escala de permanência, né? De novo, chama Gary Snyder, muito bacana o trabalho dele. E ele fala isso, fala assim, ó, se você mora no semiárido, você está lavando o carro toda semana e lavando calçado na frente da casa, você é um sem casa. Você não entendeu onde você está morando, você não entendeu como é que você deve habitar aquele lugar. Isso vale para grande parte do cerrado brasileiro, né? As pessoas estão dando descarga em fezes com 10 litros de água potável, que não estão captando água de chuva, que estão lavando o carro, que ao invés de fazer a água infiltrar, pavimentaram toda a casa, todo o quintal, né? Moram em cidades completamente pavimentadas. Então essas pessoas que estão no cerrado e que têm casa, mas que desrespeitam a água, desrespeitam a topografia, desrespeitam o clima, né? Elas são sem casa. Então, essa revisão climática, ela informa como que você vai construir. Por exemplo, se você está do Trópico de Capricórnio para baixo, você precisa posicionar sua casa para o sol. Eu estou aqui num lugar, por exemplo, essa casa aqui, ó, ela tem esse eixo que eu estou aqui gravando com vocês, e ela tem a parte mais longa dela virada para o sol poente. No verão, ela é insuportável de quente. E no inverno, ela é insuportável de fria. Porque o eixo mais longo da casa, quando você está em lugares frios, deve ser virado para o sol. Então, é um estudo lá da primeira camada, já te informa uma coisa muito importante, para onde você vira a sua casa. E aí, no caso, né, do subtropical de altitude, por exemplo, muitos lugares da Serra da Mantiqueira, muitos lugares de Minas, São Paulo, e aí já descendo, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as casas obrigatoriamente teriam que estar viradas para o sol. A latitude que você vive te informa a quantidade de abertura dessa casa para o sol. Um exemplo bem prático, né? Vamos ver de Florianópolis para cá, mais ou menos 28 graus de latitude para baixo. Você teria que ter em torno de 30% da face norte da sua casa aberta, em janelas, para o sol poder entrar nela no inverno. E o seu beiral, ele tem que deixar o sol entrar. Então você tem um beiral, quando o sol, né, o movimento planetário faz com que o sol tenha um ângulo mais caído no inverno, o beiral da sua casa tem que conseguir fazer o sol bater lá no meio da sua sala, que é para esquentar o chão da sua casa durante o dia, para de noite você ter uma irradiação ali. Então, vem do estudo climático. Aí o estudo geográfico, que é a camada 2. A gente fazer um estudo da topografia.
A gente faz isso para a gente ter água por gravidade. As pessoas menosprezam a água por gravidade por acesso a bombas, eletricidade rural relativamente fácil, etc, etc. Mas olha o que a gente está vendo agora. Várias pessoas que trabalham com desenho ecológico tiveram suas casas colocadas em risco, tiveram áreas inteiras queimadas e elas não tinham água por gravidade para combater o fogo. Elas não tinham um manejo das áreas adequado para não ter matéria orgânica que aumentasse o risco do fogo. Isso tudo tem a ver com o entendimento de todas as camadas que vêm antes da casa. Então, o clima informa o posicionamento da casa, a direção dos ventos, o aspecto solar, o aspecto do morro, né, da casa, onde que a casa está, se ela está no aspecto norte, no aspecto leste, oeste ou para o sul. A topografia informa a possibilidade de água por gravidade, o estudo da água, onde que eu capto água, como que eu distribuo água no terreno, como eu uso as estradas para fazer isso, como que eu uso as estradas de forma multifuncional para que elas também se tornem aceros, mesmo que não sejam 100% eficientes, mas pelo menos tenham algum tipo de acero. Como que eu uso, né, os açudes posicionados em relação à área de setor de fogo. Né? E aqui eu peço que vocês... Teve um episódio especial, né, sobre as queimadas. Volta e assiste porque é muito importante. Tem muita dica ali que tem diretamente a ver com essa camada que é da edificação. Então você vai organizando tudo isso, Vitor, e já passou pelo sistema de produção. E os sistemas de produção, eles já são posicionados. Qual sistema de produção eu coloco na área do fogo? Qual sistema de produção eu coloco perto da casa? Qual sistema de produção diminui o risco de queimada? Você vê, eu passei por 5 camadas antes de chegar na sexta. E aí, o erro mais comum, mais banal, é o que desobedece tudo isso que eu acabei de falar. A pessoa vai, compra um sítio, abre uma porteira, faz uma estrada em linha reta para o alto do morro e coloca a casa lá. Ela ignorou tudo isso que eu acabei de falar. O fogo é mais forte morro acima, ela coloca no ponto mais alto, ela não tem possibilidade de água por gravidade nem para beber, nem para combater fogo, nem para irrigação de produção. A estrada vai ficar mal posicionada, porque nem sempre você consegue alinhar uma boa estrada com uma cumieira, então você vai ficar com uma estrada que tem muito potencial de erosão. Enfim, é uma compilação de consequências indesejadas, de efeitos colaterais negativos, porque ela ignorou tudo isso e foi lá e colocou a casa no alto do morro. E é um erro. Não estou dizendo que a gente não possa posicionar edificações para aproveitar vistas bonitas, mas que tem outras coisas, como a sobrevivência e a possibilidade de combate ao fogo, por exemplo, que devem ser priorizadas antes de uma vista bonita. Então esse é um errão assim, clássico principal, né? E a gente está falando só da edificação moradia, nem falamos de todas as outras edificações, estação de beneficiamento, salão de convivência, enfim, aprisco, curral, né? Todas essas outras edificações que a gente tem que ter num sítio, galinheiro, e todas elas podem seguir a mesma lógica, de errar um monte de coisas porque negligenciou a escala de permanência. Então, esse é um erro clássico que se repete muito e que custa muito caro. Sua capacidade de combater fogo é reduzida, a sua capacidade de irrigar sistemas por gravidade é reduzida, a sua capacidade de posicionar as estruturas protegidas das queimadas usando açude, sistema de produção, sistema de infiltração de águas de efluentes tratados da casa também ficam reduzidas. Você vê, um erro, olha a quantidade de risco que ele traz para você. Isso sem falar do risco inicial que eu comentei, que é o risco de você se exaurir economicamente, porque você começou pela edificação mais cara e ela nem sempre vai te trazer o retorno de investimento que você precisa para se manter ali naquela área. Pensando assim sistemicamente em cima da escala, é muito grave, né? É muito perigoso todos esses erros. Quando você falou sobre as estruturas que abrigam os animais, você meio que usou a frase que tem que ter, né? Eu vejo que você traz uma visão diferente desse tipo de estrutura para os animais. E elas meio que até aliviam esse custo e não deixam a propriedade tão enrijecida do que precisa acontecer ali, né? Você consegue, parece que, acompanhar uma sucessão e a evolução do seu contexto, do contexto da propriedade. O Joel Salatin, um autor americano, produtor rural, né? Muito famoso e muito competente. Ele fala um negócio muito interessante num dos livros dele, né? Ele fala o seguinte, que os animais não têm nenhum senso estético, que isso é uma coisa nossa, né? E eu acho interessante que ele fala isso, porque as pessoas gastam, olha a mesma lógica que eu estava falando da edificação moradia com a edificação agora, vamos falar de um aprisco, né, para ovinos, por exemplo. A pessoa pega um dinheiro emprestado para montar um aprisco para abrigar animais que vieram de uma evolução genética
de uma vida solta e completamente desabrigada. Eu não estou falando que a gente não precisa buscar conforto, né, e bons tratos para os animais. O que eu estou falando é que as pessoas invertem a lógica de novo. Na lógica, por exemplo, de uma edificação para animais. A pessoa faz um curral muito grande, muito, sei lá, muito vistoso, usando toras de madeira de lei, igual eu já vi em várias fazendas, né? Uma ostentação enorme. Só que aquilo é um ego, eu diria até uma insegurança, né, dos donos, que querem mostrar, querem ostentar um poder aquisitivo ou um padrão arquitetônico. Os animais não estão nem aí para aquilo ali. Os animais querem saber se tem água limpa, se tem boa forragem no pasto e se eles têm boas condições de viver, de se comportar, né, manter o seu comportamento intrínseco e se reproduzir. Então, por exemplo, a gente precisa de estruturas para os animais. A gente, por exemplo, quem trabalha com ordenha, a gente pode ter uma estrutura, mas ela pode ser uma ordenha móvel. É muito diferente. No meu caso, eu acho que o aprisco ele é desnecessário. Eu trabalho com ovinos, mas o centro de manejo, para eu ter um controle sobre o meu empreendimento e poder saber aonde que eu coloco dinheiro para ter mais dinheiro retornado, é fundamental. Um centro de manejo, para mim, barato, custa em torno de 20 mil. Eu ainda não tenho. Um aprisco para 100 matrizes custa mais do que isso. Só que o aprisco não necessariamente me devolve um retorno de investimento tão rápido quanto o centro de manejo. Se eu tenho um centro de manejo onde fica fácil pesar os animais todo mês, avaliar a carga parasitária desses animais todo mês, ver a condição de casco desses animais todo mês, eu consigo rapidamente descartar os animais que não são bons, selecionar os que são bons, os que produzem exclusivamente a pasto, e eu consigo uma gama de dados muito grande sobre os meus animais pelo contato que eu tenho com eles facilitado no centro de manejo. Então eu posso fazer uma meia água com quatro postes de eucalipto tratado ou pinos tratado, faço uma meia água assim, não vai me custar nem 5 mil reais, e eu jogo um centro de manejo móvel ali embaixo. E é móvel porque eu preciso da mobilidade para atender os animais aonde eles vão, porque a gente precisa manejar os animais em movimento migratório. Então, se eu quiser ir embora, eu tiro aqueles postes ali, desmancho aquilo ali, levo embora, ou deixo lá, porque foi um investimento relativamente barato, pego o meu centro e vou para outro lugar. Ou pessoas que usam essa lógica e têm empreendimentos móveis. O cara não tem um sítio, ele tem um centro de manejo e ele arrenda lugares. Então, vamos supor que ele tem 2, 3 lugares arrendados, ele pode ter 2, 3 rebanhos, um em cada um desses lugares, e um centro de manejo que ele coloca no reboque e todo mês ele passa nesses lugares e faz o manejo dos seus animais. O retorno de investimento dessa edificação é muito maior. E não é só um retorno de investimento econômico, é uma questão de você conseguir fazer uma abordagem, desenvolver uma abordagem que ela é sobre o seu investimento, o seu retorno, a sua qualidade de vida e o tipo de empreendimento que serve o seu contexto. Então, dei um exemplo aqui, né? Foi o aprisco. A gente pode falar, por exemplo, de galinheiro. Por exemplo, as pessoas que vão para a granja, elas constroem uma granja que é grande, normalmente é financiado. Mesmo os lugares que tratam seus animais com o milho orgânico ou o milho tradicional, que não é transgênico, a granja é um investimento muito grande. É uma edificação grande, você tem que fazer uma terraplanagem grande, tem toda uma estrutura de água e tal, tudo aquilo ali. E as coisas que nos enganam, né? O que é chamado de frango caipira hoje no Brasil, ou de ovo caipira, é uma grande granja que funciona com paredes, com lonas e tal, e o animal pode escolher sair. Não quer dizer que a pessoa bota ele para fora todo dia. E isso é chamado de caipira, né? Aí, o contrário disso, por exemplo, é o que o Joel Salatin trabalha. Ele tem gaiolas móveis para os frangos de abate, que todo dia elas são movidas para um terreno novo. E esse movimento é feito atrás de uma rotação de animais de maior porte, no caso dele de gado, né? Então ele faz um manejo rotacionado do gado. 3 dias depois que o gado saiu de uma área, ele entra com as gaiolas com os frangos. 3 dias depois, porque a mosca já veio, já botou uma larva ali e aquelas placas de estrume já têm larvas. Então a suplementação proteica dos animais dele é feita de forma natural, com um gado que é criado de forma natural exclusivamente a pasto sal mineral. Só que para comer aquele boró, aquela larva que está naquela placa de estrume, eles têm que ciscar. Então eles comem escorpião, carrapato, larva de verme, larva de mosca. Então faz o manejo sanitário da propriedade, diminuindo a carga parasitária, diminuindo a questão de mosca, uma série de questões. E resolvendo
um problema que é oferecer uma proteína de qualidade para os frangos. Ele faz isso com gaiolas de caibros, de madeira, tela, barata e um telhado de metal em cima. Acabou. É feio, inclusive, mas é altamente funcional e lucrativo. Aí, as poedeiras, a mesma coisa. Ele faz um galinheiro grandão, 2 águas, montado numa espécie de X, assim, né? Uma lógica que tem as madeiras se cruzando assim no X, faz as 2 águas. E na fundação dessa edificação, ele tem 2 toras de madeira muito comprida que ele esculpe elas como se elas fossem esquis de trenó, por exemplo. O prédio não tem roda, ele é um prédio todo amarrado, todo construído com encaixe de madeira e tal. E aí ele vem com um trator e puxa. E as poedeiras, ele move elas, ao invés de todo dia, de 3 em 3 dias. E elas têm uma tela elétrica em volta delas. Claro, aí a gente já chegou agora numa escala que assim, para você fazer um negócio desse, você tem que estar criando 600 galinhas para cima, porque senão não vale a pena você fazer tudo isso. Mas é uma lógica de movimento migratório dos animais, numa edificação bem simples de novo, telhado de metal, né, aquelas telhas de zinco galvanizado, madeira tirada do próprio sítio, né, e uma construção ali bem rudimentar. Então, ele coloca esse investimento nessas edificações e ele diz o seguinte, que ele tem um retorno de investimento em 2 anos, é muito rápido. Então a edificação já se pagou entre o primeiro e o segundo ano e a partir do segundo ano é 100% lucro. No caso das galinhas poedeiras, de 2 em 2 anos você tem que repor, né, o plantel, porque elas passam do pico de produção. Mas é isso, você tem um retorno ali, você faz uma gaiola de frango que vai durar ali 4, 5 anos e você já tem o primeiro retorno delas ali no primeiro ano. Em 3 meses, 4 meses no máximo, você tem uma safra de frangos para ser abatido. Então, essas edificações que são móveis, galinheiro móvel, gaiola móvel, ordenha móvel, essas edificações, centro de manejo móvel, como eu falei no caso dos ovinos, né? Elas são fundamentais para a gente conseguir fazer um manejo dos animais na propriedade que copia o movimento migratório na natureza. E essas edificações, elas permitem uma outra coisa que tem a ver com a sucessão ecológica, que é você compor um conjunto de animais que normalmente na natureza trabalhariam juntos. Então na natureza, por exemplo, você tem os grandes herbívoros, e aí vamos falar, eu vou jogar lá para o continente africano, depois eu volto para o Brasil, mas eu vou explicar por quê. Vamos falar das rotas migratórias lá do Serengeti, né? Você tem elefante, girafa, enfim, né, gnu, tem um monte de animais ali e de vários tamanhos diferentes. Toda vez que essas manadas passam, seguindo elas, você tem os animais menores. As aves, né, que vêm ali fazendo essa limpeza sanitária, e outros animais menores, inclusive os animais carniceiros, né? Pequenos chacais, urubus, hiena, né? Os recicladores. Aqui no nosso continente, nós tivemos, há relativamente pouco tempo atrás, em termos geológicos, animais da megafauna. Até 4 mil anos atrás, a gente tinha uma preguiça gigante de 3 metros de altura. Até 5 mil anos atrás, a gente tinha uma espécie de mistura da anta com o cavalo, né? Que era um animal de grande porte. Quando a gente vai voltando no tempo, na América Latina, a gente teve megafauna, a gente chegou a ter mastodonte, que é um parente do elefante, a gente chegou a ter tigre de dente de sabre, a gente teve animais que migravam em manadas. Da virada do Holoceno, do Pleistoceno para o Holoceno, há mais ou menos 12 mil anos atrás, a gente não sabe muito bem porquê, estima-se que foi por alguns impactos de meteoros no planeta, nós tivemos uma extinção em massa da megafauna em vários lugares, aqui inclusive. As plantas que habitavam aquela época, silvestres, continuam mais ou menos as mesmas, mas os animais que faziam o manejo não. Então a gente pode usar essas edificações aqui e pode usar esse movimento migratório para recuperar áreas com muito mais eficiência do que, por exemplo, só plantando árvore. E eu não estou dizendo que plantar árvore não é importante, eu estou dizendo que a gente pode ser mais energeticamente eficiente, economicamente eficiente, e conseguir recuperar áreas construindo soberania alimentar. Essas edificações móveis, que têm um retorno relativamente rápido, que nos permitem ter uma escala de negócio familiar que é lucrativa, elas são muito importantes. E elas devem ser priorizadas sobre edificações fixas, porque as edificações fixas, elas têm um retorno de investimento mais longo e tem uma outra questão, elas são menos multifuncionais. A gente precisa de edificações fixas que a gente pode usar de várias maneiras. Por exemplo,
Eu monto um celeiro que ele vai ser fixo, tudo bem. Mas eu faço um pé direito alto. De repente eu consigo fazer um escritório, um alojamento no mezanino do celeiro. Aí eu faço um celeiro de um jeito que um lado dele fique para o sol da manhã. Então eu consigo fazer uma puxada ali e ter um viveiro de mudas de um lado daquele celeiro. Então eu consigo baratear, eu consigo ter um centro de mudas para a propriedade. Se você tem uma propriedade de 4 hectares para cima, é muito vantajoso você ter um viveiro de muda. Porque se você não tiver, você vai gastar muito dinheiro com muda. Para repor muda que morre, para fazer plantio de corredores florestais, intensificação, né, de plantios em áreas de nascente, para fazer um manejo de preservação dessas nascentes. Então é interessante a gente ter um viveiro, um lugar que tem um sombrite, que tem uma irrigação e tal. Mas você vai fazer uma edificação só para isso? Ela pode ser um puxado de uma outra edificação. Então, nas edificações fixas, a gente precisa se perguntar, e isso vem no trabalho de Joel Salatin, se a gente consegue emocionalmente, em termos de ego inclusive, dizer assim, pô, isso aqui não está funcionando, eu vou usar isso aqui de outro jeito. E ele fala que a gente tem que conseguir fazer isso dentro de 2 anos, porque é o tempo que ele se dá para ter o retorno do investimento daquela edificação. Então ele faz muita coisa muito simples, os celeiros são feitos de madeira roliça, ele mesmo derruba. Aí no começo ele não tinha a serralheria, agora ele já tem uma serralheria. Por que agora? Porque ele já tem mais de 30 anos de manejo da propriedade rural dele, ele já tinha florestas no começo, mas ele plantou ainda muito mais florestas, e agora ele tem a possibilidade de colher, de fazer o ralhamento dessas florestas que ele mesmo plantou e usar essas madeiras para novas edificações. Então, as edificações móveis, que é essa pergunta que você me fez, elas são muito importantes para quem já está no lugar, para quem quer empreender no campo e não tem propriedade, e para quem tem um olhar mais empreendedor, um olhar mais minucioso para essa coisa do dinheiro. Porque essas edificações são mais simples, mais rápidas, multifuncionais e te devolvem o dinheiro investido com mais facilidade. De novo, vai naquele erro. Em vez de fazer um grande aprisco que eu peço um dinheiro emprestado, em vez de fazer a casa dos meus sonhos logo de chegada no sítio, antes de colocar o sítio para produzir, veja que a camada 5 de sistema de produção na escala de permanência vem antes da edificação. Antes de habitar, você precisa estar produzindo. Você precisa criar o alimento, o sustento que vai te bancar ali. Então, é isso. O erro principal da galera é entrar nas edificações, gastar um puta de um dinheiro com as edificações, sem ter um plano de retorno daquilo, sem saber qual que é a multifuncionalidade, sem saber como é que aquilo se encaixa dentro de um planejamento de longo prazo. É um erro compilado, né? Errou na geografia, errou no clima, errou na economia, errou num monte de camada aí. Tendo em vista esse viés que a gente está indo de empreendimento, né, do retorno sobre o investimento, eu quero colocar então um risco que a gente tem quando a gente pensa nisso e que tem aumentado cada vez mais, que é o colapso climático que a gente está vivendo. E assim, eu vejo que quanto mais... aí eu vou fazer aqui o que está mudando, né? Você tem ventos mais fortes, você tem chuvas mais intensas, você tem secas mais intensas, o sol mais intenso, e a forma de mitigar esse risco é meio que investindo em mais tecnologia ainda, que é o que a galera... por exemplo, eu faria isso, né, como uma reação ao que tem acontecido. E você já num episódio já falou que a gente não vai fugir da mineração necessariamente. A mineração vai existir, só que não precisa existir da forma que existe. Mas como é que eu consigo trabalhar então esse risco de uma forma ecológica? É um negócio interessante, Vitor, porque a gente vive um tempo muito conturbado, né? As pessoas se dividem em opiniões e elas vivem em silos, né? Vivem compartimentalizadas de opinião. Então, tem gente que está dizendo que a gente não tem mudança climática, ou que a gente tem mudança climática, mas que é um movimento natural do planeta. Só que as pessoas que falam isso, aí elas ignoram o fato de que a ação industrial e o nosso manejo muito tecnológico das áreas tem degradado as áreas. Aí a gente tem, do outro lado, por exemplo, uma outra doideira, que é assim, as pessoas no movimento ambiental, que vêm avisando que a gente está, né, alterando o clima há décadas, que veem tudo que está acontecendo e ao invés de tentar amparar as pessoas e inspirar as pessoas, elas têm um prazer quase sádico em dizer, tá vendo? A gente vem avisando isso há muito tempo, ninguém escuta. É um sadismo ecológico, né? Muito doido. Tá vendo? A gente está avisando, mas ninguém escuta. Aí, olha o que está acontecendo. Tá vendo como é que a gente tinha razão? E aí, além de ser relativamente sádico, tem uma outra questão também, que essas pessoas têm ignorado um outro lado, que é o projeto de controle climático pelas corporações. Então essas 3 variáveis, elas estão funcionando ao mesmo tempo. Nós temos um movimento, um ciclo natural, né, dos corpos celestes que está influenciando o clima. Nós temos a ação industrial que está influenciando o clima. E nós temos um projeto de domínio climático pelas instituições máximas desse contexto industrial, que são as corporações.
essas três variáveis funcionam juntas. Só que o que acontece? Eu tenho algumas coisas que eu preciso ter. E o meu crivo é assim, elas vão ser energeticamente eficientes, ou seja, elas vão me ajudar a produzir mais energia do que eu gastei com elas durante o tempo de utilização delas. Então são tecnologias que talvez eu possa usar. Se elas são tecnologias que a energia incorporada delas, né? Energia incorporada quando a gente faz, por exemplo, uma análise de tudo que foi ali, o que gastou para ser minerado, o que gastou para ser beneficiado, o que gastou para ser montado, o que gastou na cadeia de produção global, que uma peça veio de outro lugar, outra peça veio de outro lugar, montou em tal lugar, até chegar para usar. Toda essa energia, quando a gente faz o cálculo da energia incorporada, tem que estar dentro do produto. Normalmente não está. A gente começa a perceber que as soluções tecnológicas, elas quase nunca nos dão uma resiliência, eu estou falando da nossa resiliência, a nossa capacidade de sair mais forte, ou talvez até transiliência, né, para usar aqui um termo que a gente vem trabalhando, a nossa capacidade de sair mais forte de uma crise quando a gente passa por ela, né? Eu estou falando da nossa, não estou falando da resiliência da economia, não, porque a economia, eu não quero a saúde desse modelo vigente, eu não quero a saúde desse modelo, não, eu quero outra coisa. Estou falando da minha. Então, raramente uma tecnologia vai solucionar um problema que é biológico. Então as pessoas falam assim, mas você fala muito do campo, mas as mudanças climáticas vão inviabilizar o campo. De onde essas pessoas acham que vem o alimento da cidade? Eu acho muito doido, né? Mas você fica falando de campo, mas com essa loucura climática, o campo vai ser inviável. Meu amigo, quando o campo for inviável, eu quero saber onde é que você está vivendo. E frequentemente as pessoas falam isso comigo, né? Então, quais são as soluções tecnológicas, por exemplo, que eu posso usar? Eu cairia muito para uma escala humana. De novo, energia eólica, mas um catavento que bombeia uma água para uma cisterna mais acima ou para um açude mais acima. Isolamento térmico. A gente tem produtos industriais hoje que são muito bons. Por exemplo, para os ventos extremos, é muito interessante que a gente tenha um telhado de metal com isolamento termoacústico. Não é muito ecológico, não. Mas ele dura mais do que eu. Um telhado desse dura de 50 anos para cima. Então, o tempo que eu tenho de utilização desse equipamento e a segurança que ele traz e a capacidade que ele traz de pessoas que atuam com ética ecológica possam melhorar o lugar, ele se justifica. Então, tem alguns exemplos, né? Coisas que a gente deixou de usar, mas são muito válidas. Bomba carneiro, bombas mecânicas de mão, tecnologias muito antigas que funcionam muito bem, que têm uma durabilidade enorme. As pessoas falam, mas você está falando de viver de um jeito muito duro. Não, eu estou falando de viver de um jeito que você aumenta a sua possibilidade de ficar naquele lugar, mesmo em condições climáticas extremas. Então a gente precisa cuidar do ciclo da água, a gente precisa ter estradas muito bem feitas, porque talvez a gente tenha que fazer manutenção delas manualmente. A gente precisa ter sistemas de produção que não sejam baseados, por exemplo, na necessidade de irrigação constante. A gente precisa ter sistemas mais resilientes. A gente pode irrigar uma horta, por exemplo, só com a água cinza da casa. A gente pode irrigar só com o que a gente capta de água de chuva, ao invés de ficar usando a água de um poço artesiano. Então, essas tecnologias que a gente usa na escala humana, das pequenas propriedades, eu acho que elas são muito válidas. As grandes tecnologias que querem resolver as coisas numa escala que o equipamento vem de um sistema, de uma cadeia de produção globalizada, que tem centralização de dados, equipamentos muito tecnológicos, que armazenam dados e não sei para quem que vai compartilhar esses dados, né? Então essas soluções que são muito na escala macro, eu acho que elas tiram da gente a possibilidade de construir essa resiliência na escala micro. Então não sou contra o uso tecnológico, mas eu sou a favor do uso tecnológico que me traz autonomia, que me traz viabilidade econômica e possibilidade de melhorar o meu lugar para condições climáticas diferentes. Então, se eu não sei se o padrão de chuva vai ser muito bom, uma razão a mais para eu ter mais captação de água de chuva. Se eu não sei como é que vai ficar a saúde das plantas em relação às variações climáticas, é mais uma necessidade de eu ter coleta de sementes tradicionais todo ano. Porque as sementes armazenam no seu código genético essas variações climáticas. E elas se fortalecem de uma geração para outra. Então, em vez de usar uma semente comercial, a gente precisa ter uma salvaguarda de semente biorregional. É um trabalho do caramba. A gente não consegue fazer salvaguarda de semente só com a horta de consumo. Tem algumas coisas que você precisa fazer uma horta só para guardar a semente. Então, são horas de trabalho, uma irrigação extra, um cuidado extra.
que nós não estamos nos organizando coletivamente para ter isso. Nós estamos confiando que o mercado e o sistema econômico vigente vão criar um negócio para fazer isso. Eu acho arriscado. Então, a gente precisa de tecnologia, por exemplo, salvaguarda de semente. A gente precisa de tecnologia que facilite o plantio dessas hortaliças na escala manual. Bandejas, aspirador, organizador de plantio, né? Otimização do tempo de quem faz isso. Vamos falar de transporte, né? Não está dentro da escala de permanência da linha-chave, mas a mobilidade é muito importante. Então, por exemplo, tecnologias duráveis. Poxa, carros que funcionam a diesel vegetal. É muito importante. Ou carros que estão sendo adaptados em alguns lugares, na Austrália tem algumas pessoas fazendo isso, fazendo carro a lenha. É muito importante, é tecnológico. Tecnologias, por exemplo, na escala doméstica. Fogão solar. Você coloca um fogão solar do lado de fora, você consegue cozinhar só com sol. Você está deixando de gastar o gás. Né? Essa economia é importante. Um fogão, um foguete, você ter a possibilidade de cozinhar com lenha altamente eficiente, que não te intoxica, que não gera fumaça, que, enfim, né, não faz mal para a gente. Um fogão, foguete com massa térmica, ou seja, eu moro num lugar frio, eu posso queimar pouca lenha, né, 2, 3 kg de lenha num dia, e aquilo me dá a possibilidade de esquentar a casa por mais de 12 horas. Tudo isso é tecnologia, mas é tecnologia na escala pequena, que funciona com as edificações, numa escala também pequena, e que me trazem uma possibilidade maior de viver bem, com dignidade, frente às mudanças climáticas, que é o que você está trazendo. As soluções que as pessoas estão trazendo para as mudanças climáticas são todas centralizadoras e todas passam por corporações entregando essas soluções. E aí eu vejo que elas criam mais problema do que solução. E aí enfim, me inspiro bastante no trabalho do Alan Savory, né, que ele fala assim, olha, muito raramente a gente tem uma solução tecnológica para um problema que é biológico. E as mudanças climáticas, elas são em grande parte um problema biológico. Nós não temos desertificação por causa da mudança climática. Nós temos, em algum grau, não sei dizer qual que é o grau específico, mas nós temos a mudança climática porque nós produzimos de uma maneira que desertifica. É o contrário. Nós criamos o solo exposto, nós desmatamos e produzimos em monocultura. E é esse tipo de produção em grande escala no mundo inteiro que faz com que a gente cause variações nos padrões climáticos na nossa biorregião, no nosso lugar e eventualmente no planeta inteiro. Sim, tem mudança, tem movimento dos corpos celestes, tem controle climático das corporações, tem. Por isso que eu estou falando, eu não sei qual o grau, mas a ordem influencia muito nesse sentido. A gente não está desertificando porque tem seca, nós estamos criando as secas porque nós não sabemos usar a água. Então, todas essas soluções tecnológicas, por exemplo, uma irrigação por gravidade, uma irrigação por gravidade de gotejamento, uma tecnologia biológica, por exemplo, né? Um plantio estratificado, diversificado, com solo coberto, que não é só os sistemas florestais que fazem isso, as hortas agroecológicas fazem isso, a pecuária bem feita também faz isso. Então, a tecnologia, por exemplo, de bebedouros móveis, de cerca elétrica, coisas que nos possibilitem otimizar a nossa viabilidade em decorrência da melhora do lugar. E aí a tecnologia da habitação, que é o nosso tema aqui. Casas que se resfriam no verão sem você gastar energia, casas que se esquentam no inverno com pouco uso de energia, né? Um fogão a lenha bem feito dentro de casa que funciona, casas que têm um saneamento ecológico, é outra tecnologia, né? Um saneamento ecológico que umidifica, por exemplo, o setor de fogo, de risco de fogo. Então você tem uma horta muito bem umidificada e irrigada o tempo inteiro, porque todo dia a gente usa o chuveiro, porque todo dia a gente usa a pia, em algumas casas, na maioria das casas que tem descarga, né? Todo dia você usa a descarga. Essa água específica tem que ser tratada de uma outra maneira, mas os efluentes dela também podem estar utilizados no setor de fogo. Então todas essas tecnologias, elas me ajudam a habitar melhor e por mais tempo frente a mudanças imprevisíveis. Mas as grandes soluções que confiam, por exemplo, nas cadeias globalizadas e confiam muito nos combustíveis fósseis para entregar essas soluções, nessas eu não confio não. A gente está indo para o final do episódio já e eu queria fazer uma última pergunta para quem já está nas propriedades, né? Para quem já tem as estruturas. Quais são os indicadores que me mostram que já está na hora de eu reformar ou ajustar as estruturas existentes? Vamos por algumas perspectivas, né? A perspectiva econômica, por exemplo. Você criou uma estrutura, um galpão bem barato, com madeira roliça e fez ele ali, e você vem usando ele há vários anos.
e ele funcionou muito bem, mas nos últimos anos a quantidade de horas de reparo que você tem naquele galpão começaram a aumentar muito. Isso é um indicativo de que aquela estrutura precisa de uma reforma ou precisa ser refeita, né? Talvez fazer ela de um outro jeito. E aí a vantagem da gente usar materiais naturais. Você pode desmontar e montar de outra forma, você pode aproveitar muito da madeira para fazer de outra maneira, né? A escala, a gente faz uma edificação, por exemplo, sei lá, uma ordenha móvel, por exemplo. Eu faço uma ordenha móvel para 20 cabeças. E aí eu consegui criar um mercado consumidor para o meu produto de laticínio que está pedindo que eu faça uma expansão. Desde que isso caiba no meu contexto holístico, no meu planejamento financeiro, né, nas minhas qualidades de vida, eu posso olhar para aquela ordenha ali e ver como é que eu mudo ela. Como é que eu aumento ela, como é que eu dobro a área dela, ou como é que eu compro mais equipamento para aumentar a eficiência dela. Então, tem alguns indicadores que são de qualidade de vida. Está pedindo muita reforma, está dando muita urgência, né? Uma edificação que te dá muito problema, você tem, vamos falar, sei lá, um galinheiro móvel que está quebrando toda hora, de novo, uma ordenha que não está funcionando bem, um galpão que está dando cupim, um paiol que não está vedado e tem animais entrando ali. Então tem um pouco de qualidade de vida também. Se você está o tempo inteiro lidando com pequenas emergências pela qualidade das edificações, significa que você ou fez mal feito ou que já passou do tempo delas e que você precisa refazer. A questão financeira, o retorno de investimento. Se você já atingiu a sua lucratividade máxima por área na propriedade, talvez você tenha que remodelar um pouco as suas estruturas. E algumas podem ser usadas de outra maneira. Você não precisa destruir ela. Às vezes você vai pegar uma estrutura que funcionou durante um tempo, por exemplo, um galpão que funcionou para uma coisa, e você precisa de um galpão novo, aqui ele vira uma sala de aula, ou vira um lugar para turismo, ou vira um lugar para outra coisa, né? Às vezes você desmonta e monta de novo, mas às vezes você consegue dar um propósito novo para aquilo. Esses indicadores, você só consegue enxergar eles se você tiver anotado antes. É a questão da gestão, né? Se você tem um plano de negócio e você sabe, por exemplo, que o centro de manejo que você comprou vai te atender até 300 matrizes, e você fez uma análise da sua propriedade, do clima, da geografia e tudo, e você sabe que a sua propriedade tem uma capacidade otimizada máxima para chegar até 150, 200 matrizes, você sabe que aquele centro de manejo, provavelmente você vai usar ele muitos anos. Agora, se você está começando um negócio num lugar que tem capacidade de ter uma escala maior, e você escolheu um centro de manejo menor pela limitação inicial do financiamento ou do investimento, tudo bem. Mas você acompanhando o seu plano de negócio, você sabe que em mais ou menos, estou aqui fazendo hipoteticamente, mas você sabe que em aproximadamente 5 anos você vai ter ultrapassado aquela carga, aquela taxa de lotação dos animais na sua propriedade. O que isso muda? Você não vai esperar aquele centro de manejo ficar obsoleto. Você vai cobrar daquele empreendimento que ele tenha a possibilidade de juntar o dinheiro para você trocar aquele centro de manejo em 5 anos. Isso tem que estar dentro da sua planilha de negócio. As pessoas não fazem isso. E aqui eu estou falando só de um indicador, né? Um indicador, por exemplo, de crescimento, de produtividade, de lucratividade. Falei de alguns de qualidade de vida. Se você está o tempo inteiro remendando coisa quebrada na propriedade, é um indicativo de que ou as coisas não estão sendo bem feitas, ou que já passaram do prazo de validade. Enfim, aí outro indicador, você pode comprar um lugar, ou você pode estar morando num lugar que o aquecimento da casa, ou a manutenção da casa, por exemplo, está te exigindo muito. Uma casa que você vive mal no verão e vive mal no inverno. Tem um intangível da sua qualidade de vida ali, né? É difícil você quantificar. Mas tem casas que a umidade, né, a temperatura baixa, ela é insalubre. A pessoa vai ficar doente. Então, são indicadores também de qualidade de vida e de eficiência energética. Poxa, essa casa não está legal, então eu preciso reformar ela. Eu estou num lugar frio, posso colocar uma estufa como um subterfúgio para aquecer a casa, acoplada na casa. Posso colocar um fogão a lenha. Posso fazer um isolamento térmico melhor do telhado, das paredes. Posso melhorar minhas esquadrias que estão vazadas. Então, esses indicativos, ou indicadores e métricas, né, vão ficar mais claros na medida em que você tem uma gestão que é integral. Você tem um olhar, você tem um cuidado que ele olha para o social, olha para o ecológico e olha para o econômico. Normalmente as pessoas olham só para o econômico, né, e aí dá problema. Ou tem algumas pessoas que têm complexo de herói de heroína e olha só para o ecológico e aí tem problema de falência afetiva e econômica na outra ponta, né?
Então são maneiras da gente olhar. Mas se você não tem plano de negócio, você não consegue olhar direito. Se você não tem contexto holístico, você não consegue olhar direito. Se você não tem alfabetização ecológica, você não consegue analisar se aquela edificação está cumprindo a função dela direito ou não. Então a gente precisa desenvolver esse pensamento sistêmico e é necessariamente ecológico, né? Para a gente conseguir enxergar essas coisas que você falou. Não, perfeito. Acho que ajudou bastante aí quem tem estruturas e consegue tomar nota do que você acabou de falar, vai conseguir ter uma direção boa a tomar. Agradeço mais uma vez seu tempo, Eurico, e a gente se vê no episódio agora de cercas e subdivisões. Não, é isso, né? Depois que a gente pensou tudo isso e que a gente pensa aonde vão as edificações, que antes disso a gente pensou aonde vão os sistemas de produção, antes disso a gente pensou onde vão as estradas, antes disso a gente pensou a água, a geografia e o clima, a gente tem com muito mais clareza a noção de onde a gente vai colocar cercas. E as cercas acabam adotando um pouquinho dessa lógica de mobilidade. A gente erra menos se a gente coloca cercas semifixas ou cercas móveis, porque elas são baratas e a gente pode mudar elas de lugar. Então, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho de cerca e subdivisão, como é que as pessoas que inovam, né, e têm tido sucesso inovando no campo têm enfrentado essa questão das cercas, como é que a gente vê isso, como é que a gente barateia isso, né? Então, no próximo episódio a gente fala sobre isso. Nesse episódio das edificações, fica essa dica aqui, né? Muito importante que todas as edificações estejam dentro de um plano de negócio, estejam dentro de uma contabilidade descritiva, né? Em quanto tempo se paga, a partir daquilo ali, quanto tempo eu tenho de manutenção, qual que é a vida útil estimada daquela edificação, o estudo da alfabetização ecológica, né? Eu posiciono a minha edificação para os ventos, porque eu estou numa área muito quente e eu consigo otimizar isso, o tipo de edificação adaptada para o meu clima, estou num lugar muito quente e chuvoso, estou num lugar quente e seco, estou num lugar que varia muito, tem um verão muito quente, um inverno muito frio. Esse levantamento e a escolha de materiais naturais energeticamente eficientes, que têm um isolamento térmico natural, aumentam muito a nossa economia nas edificações de moradia. Nas edificações de manejo animal, de beneficiamento e tal, a gente também pode usar os materiais naturais, pode buscar os arquitetos que trabalham dessa maneira para baratear a obra, aprender a construir e ter essas edificações dentro de uma lógica de retorno de investimento. Não criar edificações para exibir a propriedade, criar edificações para maximizar a nossa capacidade de ser lucrativo dentro dos lugares onde a gente está. Porque, em última instância, é a necessidade de ser ecologicamente viável para poder ser economicamente viável, que permite com que a gente habite um lugar por mais tempo, né? Então é fundamental isso aí. Então são dicas importantes, um episódio bacana para a gente pensar edificações. Vitão, muito obrigado. De novo, hein? Vamos chegar a 10 mil. Peço que vocês façam um compartilhamento desse conteúdo, indicando por que vocês gostaram, por que foi bom para vocês. Se inscrevam no canal, comentem e a gente vai... Eu estou sempre respondendo, né, os comentários das pessoas na seção de comentários. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, faça isso. E ao indicar esse conteúdo, indique por que ele foi importante para você, por que ele chamou sua atenção. Faz essa curadoria que ajuda muito a gente. E o clicar no sininho é importante porque você está dizendo para o YouTube que é um conteúdo que vale a pena. E aí o YouTube vai botar isso para outras pessoas também. Então é o jeito que você tem de apoiar a gente. Agora, no dia 3/10, às 8 horas da manhã, eu solto o Transinência Rural. É um mini curso, tem alguns exercícios de gestão, de prática, de alfabetização ecológica, onde eu ensino vocês a empreender cuidando das pessoas e cuidando do território. Vale muito a pena. Quem estiver assistindo no dia vai ter uma interação ao vivo comigo. Não gostaria que vocês perdessem. O link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo. É gratuito a participação, mas exige a sua atenção, o seu esforço, o seu comprometimento. E eu vou honrar isso com uma interação ao vivo com vocês, tirando dúvidas, falando sobre os conceitos, enfim, e tendo esse momento ao vivo com vocês, tá bom? Inscrição aqui então, sai no dia 3/10, às 8 da manhã, o Transinência Rural. Não deixem de participar, vocês não vão se arrepender. Né? Tudo isso que a gente traz aqui na Jornada do Jardineiro, mais condensado ainda, mais específico ainda para quem realmente quer empreender no campo. Abraço, minha gente, valeu!